A palavra do Senhor está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. Diz assim: O filho pródigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me da parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos e a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, porém ninguém lhe dava nada. E tomando entre si, disse: Quantos jornaleiros de meus pais têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se, foi para o pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhes o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o filho disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. E ponho-lhe um anel na mão e aparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o então, comando e alegrando-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio e chegou perto da casa, e ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saiu o pai, estavam com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e achou-se. O que Deus ele quer ensinar nós com essa palavra?
que na casa do Pai que a gente vai encontrar o conforto que a gente necessita todos os dias. Só na casa do Pai que vai ter o acolhimento, o abrigo necessário, que vai ter as comidas maravilhosas, né? Só na casa do nosso Pai que a gente é seguro. Só na casa do nosso Pai que tem tudo aquilo que a gente precisa, né? Mesmo se a gente for sair da presença do Senhor, né? Ele é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que quando a gente se arrepende, pode ser um último momento de vida, né? Mas quando a gente se arrepende de coração e de alma, né? De espírito, e pede perdão para o Pai, né? Ele nos recebe com muita alegria, né? Com as portas abertas. E no céu sempre haverá festas, né? Para aquele que se arrepende, né? Para aquele que estava morto, né? Porque estava no mundo, mas estava morto, né? Aí agora vive porque está nos braços do Pai, de novo na casa do Pai, que é o seu lugar, né? Então não adianta a gente fugir da presença de Deus achando que lá fora vai ser o paraíso. Não, porque não adianta, né? A gente sai da presença de Deus, quebra a cara e percebe que lá no fundo, assim, precisamos do Pai, precisamos da presença do Pai, porque sem Ele nada somos, né? Nada podemos fazer. E eu sei que você saiu da presença de Deus, ainda dá tempo. Corre, sai correndo para casa do Pai, porque lá é o seu lugar. É o melhor lugar do mundo, onde a gente precisa estar e aonde Ele nos acolhe, nos dá paz, nos dá amor e tudo que a gente precisa de mais especial, né? Então é isso, irmão. Nunca saia da presença de Jesus, porque nós precisamos da sua presença para viver, né? E sem ela não dá para viver. E se saiu por um acaso, né? Se arrependa, peça perdão para o seu pai, que ele vai te perdoar, né? Desde que você faça o bem agora e volte e se arrependa de coração e de alma, ele está disposto a te perdoar e te acolher de novo, de braços abertos. Então é isso, que Deus abençoe e que essa palavra fique no seu coração e que toque na sua alma, no seu coração, para que você venha para a presença de Deus o mais rápido possível. Nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje, né? Porque amanhã a gente não sabe se a gente está vivo. Então a gente tem que fazer o mais rápido possível. Deus abençoe, fica com Deus.